Esse vídeo aqui é para eu falar sobre minha experiência do último módulo da pós em Medicina Veterinária Sistêmica, que aconteceu em Niterói. O último módulo, o módulo também da nossa formatura, onde a gente recebeu o certificado de conclusão, teve uma dinâmica, uma vivência com os cavalos. Então, uma das perguntas, aqui está o caderno justamente porque eu anotei as perguntas da caixinha. Uma das perguntas de vocês foi: qual era o objetivo, né, de vocês, no caso de nós alunos lá, com os cavalos? Qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo com aquela vivência ali com os cavalos era sentir os cavalos que estavam disponíveis para que a gente os sentisse mesmo. Então, se fosse colocar assim, qual o nosso objetivo era sentir aqueles animais e como que o contato com eles, a conexão com eles nos trazia informações nossas. Então, do jeito que acontece com os animais domésticos, que eles sinalizam algumas informações do meio, os cavalos que já estavam ali a serviço, né, ancorados e intencionados para o trabalho de vivência com a gente, que o campo é ali da visão sistêmica, né, das constelações. Então, ele já estava ancorado e intencionado para trabalhar com a gente ali, né? Então, quando a professora Silvia Calian, ela que nos facilitou, né? Ela que foi direcionando todo esse trabalho. Ela mora em Juiz de Fora, tem eu vou colocar um sítio, uma fazenda, um local apropriado, inclusive com cavalos também para essas vivências. Então, que foi uma das perguntas que me fizeram também, onde que poderia vivenciar também essa experiência. Então, quem tem interesse pode ir para Juiz de Fora, entrar em contato com ela. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para quem tiver interesse ir até ela e fazer também essa vivência tão preciosa, né? Vou continuar aqui com as perguntas. A pessoa perguntou aqui: foi uma experiência parecida com algo que você já viveu? E eu refleti bastante para poder responder. A experiência mais parecida que, assim, comparando, né, foi a experiência com a autoconstelação. Então, na água, né? Eu já fiz muito autoconstelação na água, que inclusive foi de uma professora minha, a Daniela Flieger, ela que facilitou esse olhar, ela que ensinou como que a gente faz essa autoconstelação na água. Então, quando eu estava fazendo esses movimentos de autoconstelação na água, eu, nossa, a gente se conecta, essa é a minha experiência, tá? Eu me conectei muito comigo, eu fui muito para dentro dos os meus sentidos, assim, eles estavam muito concentrados em mim, em me conectar comigo. Então, a autoconstelação, ela é uma meditação ali, porque nos deixa no momento presente, sentindo ali com toda a intenção, né, também do trabalho de autoconstelação, percebendo, sentindo fenômenos. Então a fenomenologia, ela é muito isso, a gente se coloca no estado de presença para que o fenômeno, no caso, né, por isso fenomenologia, para que o fenômeno ele surja ali e nos mostre. Então a gente só consegue ver esse fenômeno ali surgindo e aparecendo quando estamos no momento presente mesmo. Então os cavalos, voltando para os cavalos eles praticamente é um convite tão forte que eles nos fazem de fica aqui, te concentra, fica no momento presente aqui. Eles nos fazem esse convite de uma forma tão forte, a energia deles é tão intensa nesse sentido da presença, cara, só com muita resistência mesmo para a gente não conseguir se entregar e sentir dentro do fundo do nosso coração o que a gente precisa deixar ir. Então vem muito choro nessa conexão com os cavalos, vem muita emoção. O que a gente precisa deixar ir, ele nos convida a deixar ir, ficar no momento presente, da gente liberar aquele peso que muitas vezes fica nos nossos ombros, liberar emoções. Então assim, para mim, ter essa experiência, que foi uma das perguntas aqui, o que te chamou mais atenção com a experiência com os cavalos? Esse convite que eles nos fazem de ficar no momento presente. Olha, para a gente escapar disso, como eu falei para vocês, é com muita resistência, porque esse convite deles é muito forte. Eles nos convidam de uma forma que
é muito difícil a gente dizer, olha, não quero, só se realmente a gente não quiser. Então é um convite intenso. Então a energia deles, foi outra pergunta aqui, na sua opinião, por que cavalos são animais tão mágicos? Por conta dessa energia forte. Eles já são animais grandes, né? Maiores do que a gente. E a força deles, a imponência, mas é uma imponência não é agressiva. É uma imponência de se arrogar mesmo, de se arrogar, de firmar aquela energia, de tipo, é isso que eu sou, você quer vir? Sabe? É uma coisa muito linda, que a gente olha assim e se maravilha muito por isso, porque aquela questão da autoestima, né? Então eu vi muito isso neles, aquela autoestima, aquela também sinceridade e, ai, gente, me falta palavras. É muito importante a experiência, porque eu estou tentando traduzir aqui, né, tudo que eu senti com palavras, mas isso é bem difícil. Por isso que eu também estou me orientando por perguntas para tentar e falar com vocês essa experiência. Então, essa vivência em si foi para que a gente experienciasse, além do que a gente viu em todos os módulos, né, com pessoas, com animais domésticos, experienciar com um animal que não está tanto ali na nossa rotina. E um animal mágico, né, como foi colocado aqui nas perguntas, esse tom mágico é muito do tamanho deles que eu percebo, sabe? É diferente do que a gente vê todos os dias. E eles são muito eles, né? Essa questão da autoestima. Eles não vão deixar de ser eles porque, enfim, a gente tá ali com medo, por exemplo, porque a gente não quer chegar perto, eles continuam sendo eles. Eles são a essência pura ali da natureza também. Então, foi uma coisa que eu senti, uma conexão muito forte com o nosso planeta Terra, com a natureza, porque eles estão ali com o néctar da nossa essência. Eles estão ali com toda essa pureza mesmo, sabe? Sem tanto ego, digamos, sem tanta resistência. É isso. Então eles nos convidam a tirar todas as armaduras, todos os escudos. Então estar com eles é se despir. É isso, é se despir. É ficar sem armadura, é ficar sem máscara. Olha, só de lembrar já dá vontade de chorar. É realmente, gente, deu vontade de chorar, porque sentir novamente isso, eu falando, eu sinto novamente o que é essa energia de ficar nua ali com eles, sabe? Eles nos convidam a isso, a nos olhar verdadeiramente, sem máscara nenhuma. Então, assim, a magia, a beleza tá muito nisso. Ai, eu não. Vai ficar assim. Porque, enfim, isso é eles, né? Eles não fingem, eles não. Eles simplesmente são. E isso é muito lindo. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Ah, uma pessoa perguntou aqui, energeticamente falando, é verdade que os cavalos são mais sensitivos? Assim, eu acho que pelo tamanho deles, pela aquela potência, né? Me parece assim, não é que eles são sensitivos mais do que os outros. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo só que como eles não é comum, pelo menos para a maioria das pessoas, né, para ver cavalo hoje em dia a gente tem que ir para um aras, para uma fazenda, enfim, locais específicos, né? A gente não tem cavalo doméstico dentro da nossa casa, do nosso apartamento. Então acho que a magia está muito nisso também, em algo que não é comum, né? Então a gente quando fica ali pertinho de um cavalo, a gente sente, inclusive, gente, tá me vindo aqui a sensação de ajuda. O cavalo, eles nos ajudaram desde a parte que a gente começou a colonizar, a ir de uma cidade para outra, enfim, fazer cidades. Eles nos ajudam, inclusive, com cargas, né, para a gente levar objetos e utensílios de um canto para o outro. Então, assim, eles sempre tiveram com a gente nessa parte de exploração mesmo do meio, da agricultura. Então, eu vejo que eles também, a gente, ser humano, está muito conectado com eles também na gratidão,
né, nesse sentido mais puro, né? Porque eu sei que tem muita gente que explora os animais, mas eu digo assim no sentido mais da essência, né? Dessa conexão mais pura ser humano e o cavalo. Então, até me perdi aqui na fala. Ah, tá, essa questão dos sensitivos. Então, eu não vejo como eles são mais sensitivos, não. Mas sim, no fundo, assim, a gente tem uma certa magia mesmo com os cavalos. Isso é muito bonito, né? Deixa eu ver aqui que tem mais uma. Na sua opinião, por que cavalos são animais tão mágicos, né? Então é isso. Eu acho que é porque não é algo tão comum. Então eu acho que tem uma certa fantasia também ali no sentido de alguns filmes, né? Tipo Cavalos também ali com os heróis, como eu falei para vocês. Então o cavalo ele está presente na nossa vida, por mais que não ali no contexto doméstico propriamente dito, mas na nossa vida como uma forma geral. Eles nos auxiliam tanto, né? Então acho que essa magia vem muito por essa conexão, por essa força que eles têm também, né? Outra pessoa perguntou: precisa de quantos animais para o trabalho? Para essas vivências, né? Não tem um número, né? Com um cavalo já dá para fazer isso, né? Se você tiver a oportunidade de ficar presente com o cavalo, fecha teus olhos, fica ali pertinho dele, coloca a tua intenção de entrega, de se despir. Essa é a maior experiência. Perguntar se é aberto para o público essa vivência, né, com cavalos. Como eu falei no comecinho do vídeo, em Juiz de Fora, vocês conseguem experienciar isso com a professora Silvia, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Quais ensinamentos eles te trouxeram? Ah, eu falei na parte que eu chorei, né? Então, o ensinamento maior foi essa questão da gente se despir de armaduras, enfim, de escudos, que são muitas vezes nossas máscaras, no sentido de proteção, para que a gente não acesse dores, para que a gente não acesse nossa vulnerabilidade. Então, o maior ensinamento foi: olha, é seguro, por mais difícil que seja. Eu vou começar a chorar de novo. O maior ensinamento que eles me deram ali, aquele dia, foi: aqui é seguro, você pode se despir, você pode ser você. Aqui é seguro, aqui é seguro. Então, isso, nossa, é muito difícil. A gente carrega dores muito profundas, né? Nesse estudo da constelação familiar, da visão sistêmica, a gente vê que nossa dor, que muitas vezes a gente sente hoje, na verdade, se a gente for investigar, são cargas, memórias dos nossos antepassados, pais, né, que vieram antes da gente, avós, que calaram, que foram muito reprimidos, que a gente acaba que recebe como herança, né? A gente não recebe como herança só a cor dos olhos, a cor do cabelo. Essa carga emocional a gente também recebe, tá? Inclusive é o preço que custa a vida e a gente pode sim, como eu aprendi muito, caminhar de uma forma mais leve quando a gente consegue se permitir sentir e estar disponível para esse trabalho, independente de que seja com cavalos, que seja sozinha no autoconstelação, que seja com a ajuda de outras pessoas, mas que a gente esteja disponível a caminhar e cada um no seu tempo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que foi aquela experiência. Olha, gente, eu tô me tremendo ainda, tô ainda sentindo toda a emoção. É forte, tá? Com os cavalos. É algo que eu não imaginava que seria desse jeito. A conexão com eles é muito intensa mesmo. Vale a pena quem puder passar por essa experiência. Tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada quem chegou até aqui.